Pessoal, eu não sei se eu conseguir passar tudo que eu queria passar para vocês, mas vamos só voltar um pouquinho nessa parte, porque eu acho ela interessante. Eu espero que vocês vejam da mesma forma que eu tô tentando explicar para vocês. Porque quando a gente está falando sobre radiação solar, nós temos o quê? Quando a radiação solar atravessa a atmosfera, nós temos vários fenômenos que a radiação solar é sujeita, como a flexão, a refração, a absorção, difusão, em diferentes pontos, em graus diferentes, dependendo da sua frequência. Então, dependendo dos gases, dependendo do material, da superfície, de tudo. Então, em consequência disso, o espectro solar, ele acaba sendo irregular, quando comparado, vamos dizer assim, se eu estou num ângulo diferente, na minha latitude diferente, se eu estou no meu período diferente, então essas coisas acabam refletindo na parte de absorção e na parte de reflexão. Quando eu falo para vocês, por exemplo, sobre radiação difusa, estou querendo dizer que a radiação difusa, eu também chamo ela de radiação indireta. Ela sendo indireta, eu quero dizer assim, que ela representa a porção da radiação que atingiu pelo menos uma partícula de gás atmosférica. E ela vai acabar alterando os seus pontos. Se vocês olharem aqui, eu acabei explicando na aula anterior, que se eu tenho uma partícula bem aqui. Opa, vamos voltar. Eu tenho essa partícula bem aqui, certo? Uma partícula acabou recebendo os raios solares. Quando essa partícula recebe esse raio, ela vai fazer o que? Ela vai espalhar. Ela vai fazer o que? Ela vai difundir. Ela vai fazer assim, ela vai vir para cá. Ela pode vir para cá, ela vai ter diferentes ângulos, ela vai ter diferentes direções. Então, os ângulos de incidência acabam interferindo a direção que ela recebe. Então, vamos dizer assim, cada direção do solo acaba recebendo uma parte dessa radiação que ficou difusa. E é por isso que eu falo para você, a radiação difusa pode causar, por exemplo, iluminar uma parte que não estava iluminando. E quando eu falo para você assim, ela pode ser que em épocas de céu nublado, essa parte de reação, essa relação de raios difusos aumente, por exemplo. Então, vamos dizer assim, a radiação difusa também é uma parte dela que, como eu não sei para que lado que ela vai, ela acaba até voltando para o espaço. Então, quando eu falo para vocês assim, radiação do solar incidente, radiação incidente, vamos dizer assim, é a radiação solar que incide, que acaba encontrando algum obstáculo a qual forneceu toda ou alguma parte da sua energia. Vamos dizer assim, se a radiação solar incidente ela é 100%, ela acabou de passar a camada atmosférica, mas se a gente começar desde lá do início, antes da camada de ozônio, nós temos o quê? Nós temos a radiação solar que vai vir até a camada. Vai ter uma parte que vai passar pela camada e a outra ela vai bater na camada e vai voltar. O que vai acontecer? Quando ela bate na camada e volta, nós chamamos isso de UVC, que é a radiação ultravioleta, que é a AC, é aquela que, graças a Deus, que existe a camada de ozônio e ela não passa. E aí, quando passa esses raios solares, nós temos a radiação incidente, é o que está incidindo. Ela pode vir como total ou parte dela. Então, ela vai vir, passou da camada, ela vai passar a ser 100% dali para baixo. Então, esse balanço energético global da Terra, esse balanço energético global da Terra, ela acaba sendo por 100% e ali acaba sendo absorvido, acaba tanto pela atmosfera como pela superfície, ela acaba sendo refletida. Então, diz assim, mas vai depender, por exemplo, da superfície que ela recebe, vai depender do ângulo que ela está incidindo. Então, essa Terra pode ser o quê? Ela pode ser uma radiação reemitida, bateu, voltou. Ela pode ser uma refletida, ela pode ser espalhada, ela pode ser absorvida. Então, isso são nossas radiações incidentes, tá? As nossas radiações refletidas são essas aqui, que nós explicamos anteriormente, que são aquelas que acabam batendo em algum ponto. Vamos dizer assim, eu tenho uma folha, eu tenho uma água, eu tenho uma neve, eu tenho um tijolo, eu tenho um asfalto. Acaba batendo em alguma parte da superfície terrestre. E essa parte da superfície da Terra acaba refletindo de volta, igual nas nuvens, gases, qualquer coisa, acaba refletindo
Essa reflexão vai ter maior ou menor reflexão, sendo o nosso albedo, e acaba sendo então a nossa parte de absorção. Então, seria o nosso albedo, seria o nosso coeficiente de flexão, ou a nossa refletida. Seria o que nós estamos conversando agora. Outra parte, pessoal, seria as radiações absorvidas, que seria aquelas que são absorvidas pela atmosfera terrestre ou pela superfície da Terra. Quando eu tenho a parte de, ela vai bater, ela vai absorver, e essa parte que bate não absorve, ela retorna como as refletivas da superfície. Mas aquelas que são absorvidas pela superfície, que ela está 49%, é ela que vai contribuir para o aquecimento da Terra. Esse aquecimento da Terra vai depender, como eu disse para vocês, da latitude, período do ano, período do dia. Então, isso vai também ser consequência disso. Então, em consequência disso, nós temos o quê? Que a radiação solar ela tem 3 tipos, que seria a radiação direta, a indireta e a infravermelho. Quando a infravermelho acontece, seria o nosso aquecimento, é aquela que passa e vai aquecer o efeito estufa. Eu não sei se eu consegui passar isso naquelas partes que eu tentei explicar na parte de teoria e, vamos dizer assim, falar presencialmente é diferente do que falar online. Presencialmente, bem provável que já teriam me parado. Eu fico com a sensação de que eu preciso falar mais alguma coisa e eu acho que está faltando e eu continuo falando. Mas se por acaso, se mesmo assim tenha ficado alguma coisa que eu não tenha falado, pergunta nos comentários que eu vou adorar responder vocês. E se eu falei alguma coisa errada, por favor, me corrijam que também eu vou adorar falar com vocês. Então, qualquer coisa, eu tô aqui, tá? Que nós temos o quê? Nós tínhamos parado na parte que falou albedo, né? Temperatura, falamos o albedo. E ficou faltando a parte de circulação geral da atmosfera. Nada mais é que essa circulação geral da atmosfera é o nosso vento. O vento, vamos falar particularmente de uma aula só para vento. Vamos falar de tipos de vento, as velocidades, como é formado, ventalize, contralize, vamos falar de massas de ar, vamos falar do onde, como, que vem, quando começa. Vamos falar muitos detalhes sobre. E essa circulação do vento, por exemplo, vou falar sobre pressão de alta e baixa pressão com vocês, vou falar de ciclones, vou falar de, por exemplo, tudo que for necessário dentro do vento, vou tentar abordar o máximo possível. Então, o que eu estou trazendo para vocês? Por que estou falando então sobre o vento agora? Porque lembra que eu falei para vocês que existe a parte onde eu falei, gente, a radiação solar ela é muito importante. Uma delas é a radiação ser, vamos dizer assim, funcional não, ela é muito importante para que haja circulação do vento. Então, vamos dizer assim, essa parte aonde incide aqui, essa tem a linha do Equador que está bem aqui. Essa linha do Equador tem a radiação solar, mas para ela existir um eixo mais inclinado e o formato dela, pelo virtude do formato da Terra, a radiação solar que incide sobre a Terra era diferente nos seus pontos, sendo maior e sendo muito mais quente aqui na parte do equatorial, e conforme você vai subir nas latitudes ou descendo, conforme a latitude vai aumentando, a radiação também vai sendo diferente, porque o clichê é mais inclinado. E o que acontece? Como tem essas diferenças entre o formato da Terra, o eixo de inclinação, nós temos essas diferenças da radiação, da incidência de luz, a incidência do Sol, nós temos essa diferença também acontece o quê? A resistência no aquecimento da atmosfera. Acaba aquecendo a parte da Terra. Então, para equilibrar esse aquecimento desigual que nós temos, como ela vai receber pontos diferentes, o Sol, e o que acontece? Ocorre esse equilíbrio, e esse equilíbrio faz o quê? Nós temos então, bem aqui, nós vamos ter ventos formando, saindo da parte, vou acontecer o quê? Eu vou acabar subindo e vou acabar descendo. Esse movimento circular acaba, essa diferença de temperatura, essa diferença que acontece para equilibrar, acaba verificando a ocorrência de células de circulação de ar, que seria a célula polar, a célula de Ferrel, seria a célula de Hartley, alguma coisa assim. O que acontece?
do Equador para os polos e dos polos para o Equador. Então, essa circulação atmosférica é um processo que acontece, é um movimento de ar ou de massas de ar, que é ocasionado pela diferença de pressão que existe, pressão de alta pressão, baixa pressão, e de diferentes temperaturas que existe na atmosfera, porque esse formato diferente, essas latitudes diferentes, se está rotação, está em translação, esses movimentos particulares da Terra faz com que aconteça essa diferença da desigualdade. Então, para ocorrer o equilíbrio, acontece, então, esse movimento circular, esse movimento de ar. E nesse mecanismo básico que que a gente está falando assim, sobre alta e baixa pressão, ou quando eu falo assim para vocês, o ar mais frio, o ar mais quente, esse movimento básico nada mais do que, se eu tenho o ar mais frio, ele é mais pesado e costuma descer. Tá vendo? Olha, o que é mais pesado, desce. O que é mais leve, sobe. Então, quando é mais quente e mais leve, costuma subir. E o que é mais pesado e mais frio, costuma descer. Então, esse movimento que você está vendo, essas células aqui, olha só, quente sobe, desce, frio desce. Então, quente sobe, frio desce. Então, esse movimento circular fica ali, fazendo o que proporciona a movimentação e a formação dos ventos. E ali também tem o quê? Quando eu falo para vocês assim, que essa movimentação também é ocasionada, né? Também que eu vou falar com vocês sobre as altas e baixas pressões, porque as altas pressões atmosféricas, elas têm maior quantidade de ar acumulada quando comparadas com as de zonas de baixa pressão. E os ventos acabam soprando, nesse sentido, de alta pressão para baixa pressão. Então, quer dizer que, em resumo, deixa eu explicar para vocês, que o movimento de ar, ele sempre está buscando o equilíbrio atmosférico, porque tem essa desigualdade de temperatura e essa desigualdade de pressão. Então, essa busca pelo equilíbrio faz esse movimento constante que nós temos, que é em relação ao nosso globo, que é em relação à Terra. E aí, nisso, acontece, então, a formação de ventos. E a gente vai falar sobre isso, vamos detalhar tudo isso mais para frente, tá? E depois disso, nós temos, então... Eu vou apagar aqui, porque eu comecei a gravar e, por incrível que pareça, eu não apertei a parte de gravar. Então, eu falei, e eu não tinha gravado. Então, para dar continuidade, eu vou fazer do zero, vou reescrever aqui para ficar mais fácil. Aqueles outros slides tava escrito, mas dava para explicar ainda. E aí, eu tenho o que aqui? Eu tenho... Já ouviram falar sobre radiação eletromagnéticas? Então, nada mais é do que radiação que transforma a energia por ondas eletromagnéticas. Então, o que acontece? A radiação é um fluxo de energia que é emitida pelo Sol. E eu vou acabar transmitindo isso em forma de radiações eletromagnéticas. É aquela história que eu falei para vocês, que quando a radiação entra na atmosfera, uma parcela é incidida, outra é absorvida, outra é espalhada, nanã. Então, essa parte que eu expliquei sobre a radiação, nada mais é do que esse ponto que eu quero conversar com vocês, sobre infravermelho, ultravioleta e luz visível. São as partes mais importantes para a gente. Mas as outras não são importantes? Claro que são importantes, mas cada um no seu quadrado. Para a gente, a mais importante seria a luz visível. Por que a luz visível? É o que a gente costuma proporcionar que é mais visível, né? Que a gente costuma ver as cores, como a gente vê o mundo como é, e também é o que proporciona a fotossíntese, que faz a parte de desenvolvimento de uma cultura. E aí o infravermelho, que é a nossa parte de energia, que é o aquecimento, e a ultravioleta, que é a UVA, UVB e UVC, mas o UVC acaba ficando ali. Então nós temos o quê? Nós temos que praticamente toda troca de energia entre a Terra e o resto do universo ocorre por radiação. E essa radiação, entre o sistema terrestre e a atmosfera, está em constantemente absorção. Então, está absorvendo e emitindo a sua própria energia para o espaço, né, que seria a radiação solar. E o que acontece? Essas ondas, essa radiação eletromagnética, ela pode ser um conjunto de ondas elétricas e um conjunto de ondas magnéticas. E o que acontece? Eu vou acabar caracterizando
essas radiações como uma onda, como um comprimento, vou caracterizando elas como um espectro eletromagnético. Então, esse espectro magnético acaba contemplando tudo que efetivamente na natureza não perceptível ao olho nu, mas perceptível ao olho nu, tudo isso acaba calibrando no que a gente conhece hoje, o que a gente sobrevive, que a gente vive, como, por exemplo, audição, visão, o calor, a natureza, o meio ambiente, um pouco da telecomunicação, um pouco da medicina, e aí um pouco de filme, né, raios gama e tal. E aí o que acontece? Essas partes que acontecem, essas ondas, elas podem ser ionizantes e não ionizantes. Essas radiações ionizantes são aquelas que são nocivas para a gente. Nocivas como? São prejudiciais, acabam ou ocorrendo mutação, como, por exemplo, se você tiver o tempo todo ali em contato com raios solares, você pode ter um câncer de pele, você pode ter uma insolação. E, por exemplo, os raios X também então eles passam a ser nocivos para a gente, então eles são perigosos para a gente. Então, isso que eu disse para vocês, que tem os ionizantes e os ionizantes. E aí o que a gente tem? Na prática, essas energias são praticamente consideradas eletromagnéticas e elas não são uniformes. Por que elas não são uniformes? Se vocês olharem bem aqui, tá vendo essas ondas que estão passando por aqui? Elas têm ondas mais baixas e ondas longas e ondas curtas. Então, vamos dizer assim, elas não são uniformes. Então, cada diferente corpo, nas suas diferentes composições, elas acabam produzindo as mais variadas ondas eletromagnéticas e que a gente acaba diferenciando elas em comprimento de onda e frequência. Essa frequência que nós temos aqui, vamos dizer assim, eu tenho então, agora eu vou pegar de novo a caneta e vou tentar explicar o que eu já estava tentando explicar antes, que não foi gravado. Eu espero que vocês entendam, vamos ver. Eu tenho aqui, a outra aula ficou muito boazinha, ficou muito bonitinha, mas agora vai ficar um pouco melhor. Eu tenho aqui, bem nesse ponto aqui e neste ponto aqui, nós chamamos isso de ponto mais alto e o ponto mais baixo da onda. Nisso eu vou chamar de crista. O ponto mais baixo da onda eu vou chamar de cavalo. É assim que você identifica, por exemplo, quando vocês estão falando assim, por exemplo, de comprimento de onda. O comprimento de onda é representado pela letra grega, que é a lambda, que é essa daqui, e a distância que ela vai percorrer, que seria o seu comprimento de onda, é de uma crista a outra. Então, deste ponto a este ponto aqui, pessoal, eu tenho, então, é considerado, por exemplo, a lambda é considerada como se fosse a distância entre duas cristas, ou, se vocês quiserem achar mais fácil, que é a distância entre dois picos de onda. Então, dessa distância a essa distância aqui, eu vou chamar de... Opa, calma aí. Eu vou apagar aqui. Eu vou chamar isso de lambda. Então, essa lambda é o que vai equivaler a essa distância. Já a frequência, ela equivale à quantidade de ondas existentes dentro de um intervalo de tempo. Então, vamos dizer assim, dentro do intervalo de tempo de 1 segundo, em hertz. Esse 1 segundo, pode ser que eu leve desse ponto aqui a este ponto aqui, 1 segundo. Então, dizer assim, e eu posso levar, por exemplo, 1, 2, 3 ondas. Olha, uma aqui foi uma crista, essa mais essa, 2. Eu posso levar 3 cristas, né, 3 lambda aqui em 1 segundo. Então, é a frequência que você vai entre as ondas existentes que vai levar o tempo de 1 segundo. Então, quanto maior a sua frequência de onda eletromagnética, maior será a sua intensidade maior será a sua intensidade de energia emitida e menor será o seu comprimento de onda, já que existem mais ondas nesse mesmo intervalo de 1 segundo. Então, vocês tenham entendido essa comparaçãozinha. Então, vamos dizer assim, fora as partes que eu falei para vocês, que são as ionizantes, tá tudo ok? E nós temos o quê? Nós temos lambda, cavalo, crista. Então vamos partir agora para que nós temos, então, rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama.
As ondas de rádio são aquelas que usadas na telecomunicação, que a gente usa, por exemplo, a rádio, TV, radiação de navegação, usada pela polícia. Então, são ondas de comprimentos maiores dentro do espectro e que eles têm a capacidade de alcançar maiores distâncias que utilizam na comunicação, por exemplo. Quando eu estou falando de micro-ondas, eu estou falando que são aquelas também usadas em telecomunicações, como Wi-Fi, satélites, e que possuem uma linha mais visada, sem obstrução, e que essas ondas, essas ondas são refletidas pelas ionosferas terrestres e acabam sendo repetidoras do sinal, ou por, vamos dizer assim, terrestre ou satélites que estão usados na parte ionizante. Então, ela acaba cobrindo uma maior distância também. E acabam repetindo uma e a outra. Quando eu estou falando de luz visível, eu estou falando que é essa que a gente consegue ver a olho nu. Só que antes da luz visível, nós temos infravermelho, depois da luz visível, nós temos ultravioleta. A infravermelho é a nossa luz invisível. Porém, ela é usada muito em controles remotos, assim, a gente tem, vamos dizer assim, televisores, esses controles remotos, o infravermelho, mas também nós temos eles, para a nossa percepção, o infravermelho está presente no calor que é emitido pela natureza. Por exemplo, o infravermelho é capaz de fazer o aquecimento entre o que nós temos em contato com o calor, né? Vamos sim. A luz visível, que é aquela que praticamente é nosso arco-íris, esse luz visível que é perceptível ao olho nu dos seres humanos, elas têm diferentes ondas, elas têm de várias cores, ela sai do vermelho ao violeta, e cada cor dessa tem uma importância para cada cultura, cada meio, vamos dizer assim, é o que nós enxergamos. Então, vamos dizer assim, essas células elas acabam, essas cores acabam sendo perceptíveis aos nossos olhos, e elas possuem, vamos dizer assim, perfeitamente, nossos olhos são perfeitamente calibrados para perceber essas frequências e da forma que a gente enxerga as cores em volta. Então, é tudo que a gente percebe, tudo que a nossa existência seria pela luz visível. E aí, a luz violeta, a ultravioleta, nós temos então a UVA, o UVB e o C. A C acaba ficando ali uma boa parte acaba ficando na camada de ozônio, que é aquela que o Sol acaba emitindo em maior frequência, em maior quantidade. E aí, a camada de ozônio acaba segurando a UVC. A UVC não passa, o que é muito nocivo para a gente, muito perigoso, acabaria, vamos dizer assim, acaba nos protegendo. Se não existisse essa camada, bem provavelmente não existiria a Terra como conhecemos, os seres humanos, a gente acabaria se adaptando para sobreviver. E aí a UVA, a UVB passa, e é onde ela passa a ser nocivas para a gente também, porque elas vão causar insolação, vão acabar causando queimaduras, câncer de pele. E tem a raio-x. A raio-x é aquelas que são bem conhecidas entre nós mesmos aqui, que vai, por exemplo, se você está precisando tirar uma radiografia, você quebrou um osso, então ela vai fotografar os nossos ossos. Então como ela atravessa os tecidos mais macios, né, que são baixas densidades da nossa pele, com muita facilidade, e não os nossos ossos. Por isso que a gente é usado para as radiografias. E aí, nós temos os raios gamas. Ela possui baixíssimo comprimento de onda, vocês estão vendo conforme vai passando ali as ondas, chega no raio gama, elas estão bem curtinhas, muito próximas umas da outra, e ela tem muita intensidade. Então, vamos dizer assim, ela é muito nociva aos seres humanos. Então, vamos dizer assim, passa a ser muito perigoso para a gente. Então, em resumo, nós temos que são importantes para a gente, o infravermelho, que vai fornecer o calor. Nós temos os raios visíveis, né, que são as luzes visíveis, que fornecem a olho nu, que são as cores. Nós acabamos vendo eles em forma de arco-íris, porque, vamos dizer assim, a transição entre as cores vizinhas acabam sendo muito próxima e bem gradual, bem suave. E nós temos a ultravioleta, que também passa por a gente. E aí, nós temos o quê? Nós temos, vamos ver, fotoperíodo. O fotoperíodo, nós temos estímulos, né?
Eu tenho estímulo, vocês têm estímulo, mas a planta também tem estímulos. O que acontece com o fotoperíodo? O fotoperíodo nada mais é do que aquelas plantas... Eu vou fazer uma pergunta. Como que as plantas sabem qual é a época ideal para se florescer? Então, cada uma delas tem o seu estímulo. Essa relação que acontece desse estímulo entre uma planta, esse estímulo ambiental, acaba sendo utilizada como dia curto, dia longo, aqueles solstícios, o equinócio, aonde a estação do ano influencia, o dia está mais longo nos solstícios e os dias estão iguais nos equinócios. Então, essa relação direta que você tem entre duração dos dias e das noites, esse período iluminado e o período escuro, faz com que a planta tenha uma resposta fisiológica em relação a esse período luminoso e o período noturno. E aí nós chamamos de fotoperíodo ou fotoperiodismo. E esse fotoperiodismo acaba afetando, sim, de alguma maneira, algumas plantas com uma floração, e acabam afetando as plantas e classificando elas, por exemplo, em planta de dia curto, planta de dia longo, plantas indiferentes. Então, eu acabei desenhando aqui, mas também, olha só, acabei não apagando, desculpa. Que seria apagar aqui? Olha, eu vou apagar aqui, vou apagar aqui, vou apagar aqui, apagar aqui, apagar aqui, apagar aqui, aqui. Tá. O que acontece aqui? Eu tenho plantas de dias curtos e dias longos. Ambas estão com fotoperíodo crítico de 15 horas. Cada uma delas. Só que a diferença entre as duas é que uma tem dias curtos para poder florescer e outras tem dias longos para poder florescer. Essas de dias curtos, eu tenho o quê? Meu ponto crítico é até 15 horas. Acima disso, a minha planta não vai florescer. Ela vai ficar vegetando. E quando tem o período de dia longo, por exemplo, bem aqui, olha só, eu tenho 15 horas e até 15 horas eu não vou florescer, mas eu preciso de 16 horas acima de luz para poder que elas floresçam. Isso que é a diferença de dias curtos e dias longos. Então, o que seria isso? Esse fotoperíodo crítico que vocês têm entre plantas de dia longo e dia curto é assim. Plantas de dia curto são aquelas que vão florescer durante o período, durante a noite, durante o período escuro, que é quando a duração da sua noite é igual ou maior ao que determinou o valor, que seria 15 horas, que seria seu fotoperíodo crítico. Então, plantas de dia curto acabam florescendo bem no finalzinho de verão e ali no outono ou no inverno. Quando eu tô falando de plantas, né, de dias longos, são plantas que vão florescer quando submetidas a períodos de escuridão inferiores ao fotoperíodo críticos, que seria o que a gente acabou de ver. Então, são plantas, como por exemplo o alface, acabam florescendo sempre ali no finalzinho da primavera ou no verão. E aí o que acontece? Essas plantas, como basta uma exposição do fotoperíodo indutor para florescer, enquanto as outras precisam de dias sucessivos para poder fazer o fotoperíodo adequado. Isso seria então os seus dias curtos e seus dias longos. E nós temos os dias indiferentes. Esses dias indiferentes acabam sendo plantas que vão florescer independente do seu fotoperíodo crítico. Esse fotoperíodo críticos que estimulam, né, são respostas de estímulo, acaba não afetando, como por exemplo o tomate e o feijão de corda, que são exemplos de plantas de plantas indiferentes. Quando a gente quer gravar, até cachorro começa a latir. Mas vamos assim, nós estamos terminando a nossa aula, e aí eu venho com a pergunta e falo assim para vocês. Por que é mais quente próximo à linha do Equador? Por que as regiões próximas à linha do Equador é mais quente? Então, como já conversamos sobre isso, sobre, por exemplo, a incidência que os raios solares recebem, porque está de período diferente, durante o dia, a estação do ano, a rotação de translação, né? Nós temos também o eixo de inclinação da Terra. Então, essa distribuição desuniforme que acontece na Terra, essa distribuição desuniforme incidente sobre a Terra, acaba não sendo simétrico, né? E acaba dependendo, então, como eu falei para vocês, desses fatores. Então, isso que justifica alguns pontos ser mais frio e outros pontos serem mais quente que os outros. Por exemplo,
Quando eu estou recebendo Quando eu estou recebendo a luz, ela está vindo diretamente a esses pontos. E ela percorre um espaço muito maior. Se vocês compararem do jeito que ela está batendo e está voltando, o espaço aqui seria muito menor quando comparado ao tempo que ela levou. Oh, meu Deus! O tempo que ela levou para ir e para voltar, o espaço dela é maior. Porque olha só, conforme você sai, ela vai levar muito mais, um espaço maior. Em comparado quando eu tenho com o da linha do Equador. Então, essa altura do Sol, essa distância que tem, ela acaba influenciando. Então, a radiação solar, quando a altura do Sol acaba encaixando, formando esse ângulo entre os raios solares, por exemplo, se eu estou mais reta ou se eu estou mais inclinada. Eu acabo, no período do meu dia, tendo uma incidência de calor, uma maior ou uma menor. E quando a minha Terra, como ela é curva, e eu estou em altitude diferente e ela está em eixo de inclinação, acaba influenciando. Então, esses ângulos que acontecem, a formação de ângulos entre os raios solares incidentes e as superfícies horizontais, pode gerar maior ou menor concentração de energia. Então, quanto maior for a altura do Sol, tanto... Quando eu tô falando, né? Quanto maior, o cachorro late, já fico. Quanto maior a altura do Sol, quanto maior a altura do Sol, tanto mais concentrada ela for, será a sua intensidade de radiação por unidade diária, quanto menor for a sua altura de Sol, que ela respirar uma menor intensidade aplicada. Essa altura do Sol diminui com a latitude. E ela vai diminuir durante o período do dia. Não sei se vocês conseguiram entender. Então, quanto maior eu tiver a minha inclinação, eu vou ter, então, a menor incidência. Então, se eu estou recebendo os meus raios solares mais inclinado, então eu estou recebendo uma menor incidência. E aqui eu estou recebendo mais diretamente. Estou tentando responder a pergunta que eu fiz para vocês, que está aqui, bem aqui do ladinho. Então, essa variação de altura que o Sol tem entre a latitude, entre os horários que é durante o dia, durante 24 horas, dependendo se for uma altura, for com grandes ou pequenos raios solares, isso vai acabar acontecendo o quê? Percorrendo distâncias diferentes. Foi o que eu expliquei para vocês. Essa distância que ela percorre, ela vai levar muito mais tempo para ir e para voltar. Então, essas distâncias maiores que ela percorre durante a atmosfera, acaba interferindo, então, também na sua, se vai ser a região mais quente ou mais fria. Então, quer dizer que a intensidade que incide sobre a superfície, essa radiação solar, ela acaba diminuindo do Equador para os polos. E durante o dia, quando o Sol está mais sobre, mais inclinado, maior a minha incidência. Quando está mais inclinado, menor incidência. Então, conforme eu estou do meu eixo, eu vou subindo, eu vou descendo, eu tenho maior inclinação. Então, é por isso que vai formar, então, eu vou acabar diminuindo, então, a minha incidência de raios solares nos polos. De uma forma, assim, geral, não sei se dá para vocês entenderem, eu acabo registrando esses valores térmicos, então eu acabo registrando os maiores na linha do Equador e os menores conforme eu vou andando para os polos. Então quer dizer que, vamos dizer assim, isso significa que as regiões do planeta em que produz mais calor para aquecer o ar é aquelas que eu estou próxima à minha linha do Equador, que são aquelas que eu estou em baixas latitude. E por isso que eu consigo explicar para vocês por que as regiões que estão mais próximas ao Equador sofrem com as temperaturas mais elevadas. E isso faz com que o quê? Lembra que eu falei para vocês que a Terra tenta chegar a um equilíbrio, já que ela recebe a desigualdade da incidência dos raios solares? Isso eu consigo explicar com já que é desigual, não é simétrico, a Terra tenta equilibrar, então isso explica o porquê que as regiões são mais próximas do Equador, são mais quentes, e conforme, então são os ângulos, é o ângulo, a altura que esse Sol incide na Terra, conforme eu ando na latitude e durante os dias. Então esse calor que aquece
a Terra, o calor que aquece a Terra, o ar, ele acaba vindo da Terra. Porque lembra que a gente aprendeu sobre radiação direta, indireta e infravermelho? Então, o Sol, ela aquece, ela de uma forma indireta, ela acaba aquecendo, mas de uma forma direta, o aquecimento, sim, ela acaba gerando um calor. Então, vamos dizer assim, de uma forma, ele vai gerar uma energia, e a Terra vai absorver a absorção e vai fazer com que tenha o calor e essa energia em forma de calor que a Terra vai acabar emitindo, né, a superfície terrestre acaba emitindo, acaba aquecendo então a superfície terrestre. Então, de uma forma direta ou indiretamente, parte-se tudo da radiação solar, mas a Terra absorve e aí diretamente acaba aquecendo o ar, então ela aquece diretamente o ar e indiretamente acaba aquecendo a Terra, diretamente acaba aquecendo o ambiente. Então, vamos dizer assim, é uma associação, quase não dá para separar as duas, mas é um conjunto. O que querendo dizer para vocês? Que o ar que vem da Terra aquece e a Terra absorve e isso gera então nosso aquecimento. Vamos ver se a gente consegue entender. O que eu tentei explicar para vocês, eu tentei exemplificar para vocês uma coisa. Eu espero que vocês entendam. Às vezes eu tento explicar e talvez vocês não consigam entender. Vamos dar um exemplo. Eu estou falando que o calor vem da superfície terrestre, certo? Então, já que o calor vem da superfície terrestre, por que quando a gente se expõe ao sol, uma pessoa queima a parte que está virada para o sol e não a parte que está virada na superfície? Isso é a nossa resposta para essas que eu tentei explicar para vocês um pouquinho anterior. Porque a queimadura solar, ela é causada pela radiação UV, lembra? Que é proveniente do Sol, aquela que chega diretamente na gente. E não pela radiação infravermelho. Nosso infravermelho é aquela que vai aquecer a superfície. O infravermelho tem um comprimento de ondas diferente do ultravioleta. E a ultravioleta acaba atravessando a epiderme, que são as camadas da pele, e isso faz com que cause as queimaduras. E o que acontece? Essas células que acabam recebendo esses raios solares, acabam recebendo esse estímulo e que o organismo acaba desencadeando defesas, né? Que causa melanina, que vai causar queimadura, que vai danificando a sua célula da pélula. É por isso que acontece essa explicaçãozinha que eu acabei dando para vocês. Eu espero que tenham entendido, isso vai ajudar muito de lá no vento também. E aí no próximo slide eu tenho o quê? Calma aí, deixa eu pegar aqui. Macro escala e micro escala e topo escala. São os mais 3 slides. Eu vou explicar para vocês por que isso acaba afetando as culturas. Tem tanto em macro, como eu já expliquei para vocês, olha só. Para a gente entender um pouquinho melhor, a gente tem a intensidade de radiação. Essa intensidade de radiação ela é variável durante o ano e durante o período do dia. E ela acaba influenciando o potencial produtivo das culturas agrícolas. E é de extrema importância que vocês saibam o período do ano que vocês estão, qual cultura que vocês vão colocar e como é o desenvolvimento da sua cultura. Ela é pleno sol? Ela é meia sombra? Ela é de sombra? Então, vocês conseguirem entender qual o desenvolvimento da sua planta, vai ajudar nesse processo. Vamos dizer assim, vai ajudar tanto no processo fotossintético, dentro do processo da fotossíntese, dentro do processo da evapotranspiração. Então, esses fatores que acabam influenciando, essa disponibilidade de radiação acaba desencadeando maior ou menor produtividade. E aí vocês têm o quê? Eu tenho que vai ser em macro escala, topo escala, e vai ser em micro escala. Então, assim, eu tenho a macro escala que eu vou, como eu falei para vocês, agorinha, nós temos o Equador, não temos? Que são as linhas, que são as latitudes, os ângulos que você tem. Quando eu tô falando assim, olha, tem essa figura que explica para vocês que a latitude e a época dos anos são os principais fatores que vão interferir na disponibilidade de energia ao longo desse ano. E aí vai acabar acaba tendo uma variação de ângulos, né, dos ângulos, as alturas dos raios solares que vai atingir essa superfície. Lembra? Então, o que eu quero dizer aqui é que conforme tem janeiro
e tem fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, esses meses que estão bem aqui, eu tenho uma variação também ao longo do ano. Então, olha só, quando eu estou próximo da linha do Equador, a minha variação é muito pequena quando comparado com as demais. Então, nota-se que tem uma grande variação ao longo do ano, quando as latitudes se distanciam da linha do Equador. Como a linha do Equador tem uma variabilidade bem menor. Isso também eu consigo explicar por que próximo da linha do Equador as regiões são mais quentes. E aí, essa variação que vocês estão vendo ali, quanto mais próximo da linha do Equador, menor é a sua variação ao longo do ano. E conforme eu estou mandando ao longo do ano, eu tenho, então, uma variação muito maior quanto mais eu me afasto da linha do meu Equador. Então, eu preciso saber quais culturas e quais regiões que eu preciso plantar. Quais são as culturas que se desenvolvem melhor? Então, eu preciso saber as latitudes, quanto mais distancio, como que eu vou colocar a exposição, qual que seria a variação de inclinação, que está recebendo radiação solar. Então, é isso que eu estou querendo explicar isso para vocês. E o próximo seria topo-escala. O topo-escala, o meso-escala, vocês estão falando sobre, por exemplo, eu falando sobre terreno plano, estou falando sobre morro, estou falando de terrenos côncavo, eu estou falando, por exemplo, as faces que estão voltadas para o sol e não. Então, essa disposição que o terreno se encontra, olha só, eu estou bem aqui, pode pegar aqui, ó. Os raios solares estão nessa direção, certo? Então, se eu estou em terreno plano, ela vai incidir os meus raios solares até aqui, tudo bem. Todo mundo aqui está recebendo os raios solares. Mas se eu tenho terreno côncavo, por exemplo, olha só, e o meu sol está incidindo para o lado de cá, então eu vou receber muito mais raios solares nessa parte do que nessa parte. Como o meu terreno, ele pode ser convexo, eu vou estar recebendo muito mais raio nessa parte do que nesta parte aqui. Então, seria em relação à inclinação do seu terreno, a disposição, isso também vai fazer com que as faces, né, as faces que são plano, não são plano, côncavo ou convexo, acaba recebendo também diferentes radiações em qualquer lugar, mais ou menos assim, não sei se vocês estão entendendo. E aí, vamos dizer assim, terrenos voltados para o norte, por exemplo, ou para o sul, aí dependendo da época do ano, hemisfério norte, hemisfério sul, e acaba também influenciando essa parte de incidência dos raios. Outra parte, nós temos um microescala. A microescala nada mais é do que uma pequena... lá eu comparei latitudes, não comparei Equador, aí depois pulei para um terreno maior, e agora estou procurando por regiões. E aí eu estou tentando explicar para vocês, por exemplo, essa parte de efeito estufa, igual, por exemplo, se eu citar a nebulosidade, ou efeito estufa de uma região natural ou artificial, aquela que o homem causa, a cobertura do terreno, a incidência do albedo, tudo isso, quando eu diminuo a escala, quando eu acabo interferindo, então, numa pequena porção. E aí, nós temos o quê? Se eu fizer comparação, por exemplo, que tem acúmulos de potenciais de massa seca em diferentes regiões aqui, Pelotas, Rio Branco, Uberlândia, Barreiras, o que eu tenho? Eu tenho que a porção... o acúmulo que vocês têm aqui, vamos imaginar que vocês têm o acúmulo de massa dessa verdinha aqui em Balsas. Essas que está em azul mais escura seriam em Pelotas. Essa que está aqui, olha, Rio Verde. Então, cada pontos do ano que vocês têm acabam sendo influenciada também. A região que você se encontra, a pequena parcela, acaba sendo influenciada pela disponibilidade das radiações solares em determinado lugar. Porque elas não estão em pontos e acabam interferindo isso num acúmulo de massa. E que acaba interferindo no seu potencial produtivo de uma cultura naquele local. Então, dizer assim, essa parte acaba sendo, então, a nossa microescala. Então, eu tenho, vamos dizer assim, eu acabo fixando uma cultura e em diferentes situações ao longo do ano, um ciclo, vamos imaginar, de 140 dias, por exemplo, e aí meu acúmulo de massa acaba sendo modificada e interferida em relação a isso. Então, vamos dizer assim,
Quando a gente observa essa grande variabilidade do potencial do acúmulo de massa seca na cidade, conforme eu estou ali mais no sul do Brasil, ali, falei, ó, Uberlândia, Pelotas, Rio Branco, como Pelotas e Pato Branco, e quando eu comparo com as cidades mais do norte, como Bálsamos e Barreiras. Essa parte essas comparações de cidades em pequenas escalas, por exemplo, mostra a variabilidade que ela tem de acúmulo menor, de massa menor. E aí o que acontece? Quando eu estou mais próximo ali, olha só, eu estou falando de cidades como Pelotas, que seria essa daqui, Pelotas, e eu estou falando de Pato Branco, que é esse daqui. Então, seriam essas duas regiões aqui que estão mais concentradas no sul, que estão muito mais longe do Equador. Então, eu estou me afastando do Equador. Então, eu vou ter um pequeno acúmulo, são menores acúmulos da sua porção de massa. Quando eu comparo a outras regiões, como Bálsamos, e quando eu comparo, por exemplo, Barreiras. Eu tenho Bálsamos aqui e Barreiras. Quando eu comparo essas duas, que elas estão mais para o norte, cidade mais ao norte, por exemplo, então eu estou tendo, eu consigo ter mais um acúmulo. Então, vamos dizer assim, isso acontece quando eu estou comparando pequenos locais, por isso que é microescala. Então, eu estou tentando chegar finalizar com vocês que a radiação solar ela não é simétrica, ela é totalmente desigual, sua aplicação. Só que a gente tende a Terra tende a equilibrar, e esses equilíbrios, nós também temos a adaptação das culturas, das espécies, tanto a gente adapta, os animais se adaptam, então tudo é adaptável, então a gente está se adaptando o que a gente tem que sobreviver. Então, dizer assim, então as massas, vamos dizer assim, a produtividade de culturas agrícolas acaba se adaptando por região. Então, é por isso que quando você precisa saber, quando eu falo planejamento, tomar decisões, você precisa saber para cada região que você está. Porque a região que você está e o ano que você está vai acabar afetando a sua produtividade, o seu potencial produtivo daquela região. Então, vocês têm que ter estratégia, vocês têm que ter conhecimento, conhecer qual que é a época mais interessante, qual é o mês, qual é o lugar, qual é a cultura e vamos dizer assim, se a sua cultura realmente necessita de tudo isso. Então, é para isso que serve vocês conhecerem radiação solar, por exemplo, e vocês entenderem que ela interfere de um certo modo dentro do ciclo da água, dentro do ciclo hidrológico, e a gente vai falar agora, próximo a essas aulas, vou falar sobre temperatura. E aí eu vou continuar, porque uma vez que eu saio da radiação, ela vai aquecer a minha terra. Aquecendo, tem a temperatura do ar e a temperatura da superfície. Nós temos a absorção atmosférica e a absorção da superfície. Depois disso, eu tenho consequências, conforme a temperatura modifica, eu tenho variações da minha evapotranspiração, da minha umidade do ar. Eu tenho, por exemplo, a formação dos meus ventos. Lembra que eu tenho que equilibrar para ter uma circulação do movimento do ar aqui? Então, conforme isso vai passando, eu vou tentar fechar o ciclo em cada aula. E aí eu vou tentar falar com vocês sobre a classificação e zoneamento agroclimático. E eu coloquei para vocês, eu expliquei para vocês, tá lá na plataforma, tem um instrumento de medida de radiação solar. Tá lá, eu espero que vocês gostem. Por enquanto, seria só isso de radiação. Se ficou faltando alguma coisa, quiserem que eu acrescente, que eu faça um novo vídeo, comentem, faça um comentário. E eu espero vocês na próxima aula.